Opa, um, dois. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Americana inicia neste momento a audiência pública sobre o projeto de lei 108/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbanístico do município de Americana, o PDFU. Para compor a mesa, convidamos o presidente desta Casa de Leis, Dr. Alfredo Ondas. O presidente da Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento do PDDI e do PDFU, o vereador Marco Antônio Alves Jorge Uquim. Convido para ocupar o seu lugar à mesa o secretário de Meio Ambiente, vereador licenciado desta Casa de Leis, Odair Dias. Convido também o secretário de Habitação e Promoção Social, Charley Peter Cornacchioni. Convido para ocupar o seu lugar à mesa o secretário adjunto de Trânsito e Transportes, Heraldo Camargo. E representando os técnicos da Prefeitura do município de Americana, convido Antônio Cândido Denadai. Para ocupar as bancadas, já estão aqui presentes os vereadores Walter Amado, a vereadora Maria Giovana, que também está na casa, e o vereador Wellington Rezende. Para ocupar a bancada técnica, eu convido da Secretaria de Planejamento a Maria Aparecida Martins Feliciano, também da Secretaria de Planejamento a Elizabeth Aparecida Favaretto Bonin, da Secretaria de Transportes, da Unidade de Transportes, a engenheira Salete Bomediano da Costa. Para ocupar o seu lugar à bancada, convido também o diretor administrativo do DAI, o Marcos Morelli. Da Secretaria de Habitação, convido as técnicas, a arquiteta Rosa Figueiroba e a Ellen Alonso. Da Secretaria de Obras, Unidade de Serviços Urbanos, convido a técnica Érica Sofia Takats. E convido também Daniel Bassetti, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos do município de Americana. Convido também para ocupar um lugar à bancada, por favor, Cícero, desse lado, o Cícero da Secretaria do Meio Ambiente. Lembramos que a audiência pública funcionará da seguinte forma. Primeiro, teremos o uso da palavra pelos membros da mesa.
Depois, a palavra passa aos integrantes das bancadas, que terão 3 minutos. Na sequência, teremos a apresentação do projeto pelo arquiteto, pelo técnico Cândido e demais arquitetos da Prefeitura do município. A partir daí, o público presente poderá usar a palavra seguindo a ordem de inscrição. A nossa lista de inscrição, ela está com a nossa equipe, com o Lucas, ou com o Juliano, ou comigo, por ordem de inscritos, para que não haja problema. Cada inscrito terá o tempo máximo de 2 minutos para o uso da palavra. E as pessoas que quiserem fazer alguma sugestão ou comentário fora do microfone podem utilizar a nossa urna, que está lá no fundo do plenário, e você preenche todas as linhas, todas as informações, recorta na parte pontilhada, fica com um canhoto com as informações das audiências públicas e do projeto, e deposita na urna para que a equipe técnica da Câmara, da Prefeitura, depois possa responder, e até mesmo, se não der tempo aqui durante a audiência pública, por e-mail ou por telefone, entrar em contato com vocês para esclarecer as dúvidas. Tudo bem? E todas as participações serão recolhidas pela Comissão de Estudos para a análise. O canhoto com o site e informações da próxima audiência, vocês levam para casa. Então, neste momento, passo a palavra ao senhor presidente desta Casa de Leis para a abertura oficial dos trabalhos. Declaro aberta a audiência pública sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, e Plano de Desenvolvimento Físico e Urbanístico, PDFU. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta audiência. Em seguida, eu gostaria de transferir a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Estudos e Acompanhamento, vereador Marco Antônio Alves Jorge, o Kim. Senhoras e senhores, boa noite. Saudar aqui o presidente, todos os técnicos e técnicas aqui da Prefeitura, os colegas vereadores que compõem essa comissão especial, são os vereadores Walter Amado, o vereador Wellington Rezende, e também aqueles que não puderam comparecer, que é o Pedro Peol, o Luiz da Roda Bem e o Juninho Dias, que tivemos, ao longo desses meses, 17 reuniões, sendo 10 reuniões da comissão e 7 delas integradas com a comissão da Câmara e a comissão da Prefeitura de Americana também. Saudar o público aqui presente. Também queria convidar para compor aqui um lugar na bancada o representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, que é aqui o arquiteto Vitor Quinalha. Fica à vontade, Vitor. Se quiser, pode ocupar um lugar aqui na bancada. Cumprimentar e agradecer a equipe da Câmara, a equipe técnica aqui na pessoa da doutora Renata, doutor William, que são técnicos experientes na área do planejamento urbano, uso e ocupação do solo, que têm contribuído muito. Agradecer também a presença de representantes da Coperteto aqui, na pessoa do Bruno. Saúdo toda a equipe da Coperteto aqui presente. Estou vendo vários profissionais aqui, munícipes. Me desculpe, não vou citar todos, mas é uma honra tê-los aqui. Para elucidar o que nós vamos tratar aqui hoje, trata-se de um projeto de lei que foi protocolado pelo Executivo, que elaborou esse projeto de lei, que altera ou dá nova redação ao Plano de Desenvolvimento Físico e Urbanístico do município de Americana, que é o PDFU. Ele trata do regramento sobre recuo, vaga de estacionamento, largura do sistema viário, enfim, são as normas e as diretrizes para o uso e ocupação do solo e também para as edificações. Isso envolve todas as áreas aí técnicas do município, e para fazer uma breve explanação sobre este projeto de lei que tramita aqui na casa, nós vamos convidar aqui o arquiteto Cândido Denadai para fazer
a explanação para colocar os principais pontos que foram modificados e que compõem o presente projeto de lei. Isso, aí eu vou pedir a ajuda dos universitários para colocar a projeção, já adiantando e desculpando aqui o pequeno atraso, que faltou energia por um tempo, acho que as pessoas que aqui vieram devem ter percebido e acabou desregulando todo o sistema aqui de transmissão, uma vez que a audiência pública é transmitida ao vivo pela TV Câmara. Nós vamos procurar trabalhar de maneira que, no máximo, às 10 horas da noite, nós já tenhamos dado oportunidade a todos para retornar aos seus lares. Se formos mais rápido, muito bem, mas vamos estabelecer um ritmo na audiência para evitar que se estenda muito e que as pessoas tenham que retornar muito tarde para casa. Então, com a palavra aqui, representando a equipe técnica da Prefeitura, o Antônio Cândido Denadai. Boa noite a todos. Muito bom ter toda a equipe participando, né? Porque esse trabalho aqui é um trabalho de equipe, de várias pessoas e várias contribuições, e também é importante a presença de todos aqui. Que Deus possa abençoar esse projeto. Eu vou passar, são muitos slides, mas eu queria assim passar mais, não ser tão rápido, né? Tão demorado em cada slide, só para você ter uma ideia, porque o texto da lei estão já com os vereadores, então vocês podem ler o texto e fazer as propostas. Então, essa é uma revisão, plano diretor físico urbanístico é um plano que contém todas as regras de parcelamento e uso do solo. É uma revisão da Lei 5998/2016, que também foi um trabalho bem exaustivo, que aglutinou todas as leis referentes ao urbanismo e teve algumas demandas e solicitações, então nós estamos fazendo essa revisão. Os temas mais observados nesse projeto de lei é a acessibilidade, então, tinha a previsão de acessibilidade, mas não estava normatizado. Então, nessa lei tem detalhes de acessibilidade, alguns requisitos para loteamento, desmembramentos, tudo voltado para o interesse social, então teve algumas alterações, algum aprimoramento na parte de interesse social, uma proposta de diminuição do lote na área residencial, né? ZR1 atualmente é 500 metros, a proposta é diminuir para 360. Novos requisitos para desdobro de lote, número máximo de unidades e condomínios, então, teve um regramento de não ter aqueles condomínios muito grandes, então esse regramento limitou essa quantidade de unidades em condomínios, adaptação razoável nas edificações existentes para acessibilidade. Então, a lei de acessibilidade é uma lei conforme a NBR 9050, mas ela vamos dizer, ela é universal, ela quer que todos tenham acesso a todos os ambientes das edificações. Porém, existem as edificações já existentes que algumas têm dificuldade de ter essa acessibilidade. Então, entrou essa figura da adaptação razoável. Revisão nos
recuos mínimos, né, na área de recuos, teve uma alteração lá nos recuos, que é a altura no recuo principal de 5 metros, a altura era de 10, passou a 13. Vagas de estacionamento, aplicação do PGT e anexos e permeabilidade do solo. Então, teve outras figuras também, não tinha o embargo de obra, tem uma figura urbanística, os quadrantes, a fachada ativa, fruição pública, condomínio de lotes, introduzido pela lei da REURB 13465, loteamento de acesso controlado e essa lei do REURB 13, lei federal 13465, 2017. Então, aqui tem os que participaram da revisão, né, a Câmara, a Comissão de Revisão, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a OAB, a CIA, Fórum, DCA e outros que participaram. Então, eu vou, na sequência aqui, mostrar o que foi alterado na nova lei. Então, aqui na questão de diretrizes, havia às vezes o empreendedor pedia uma diretriz e tinha que unificar a gleba primeiro para poder pedir uma diretriz de aproveitamento de solo, uma edificação. Então, esse artigo facilitou a questão da emissão de diretrizes. A divisão de gleba, quando você divide uma gleba para loteamento e depois, posteriormente, a conclusão desse loteamento, você teria a opção de implantar um condomínio ou algum aproveitamento de indústria, alguma atividade que não seja o loteamento. Uma das coisas que foi introduzida, a questão da acessibilidade, então, ela foi melhor, essa lei foi melhor detalhada para dar acesso a todos, né? A todos os lugares. Então, foi acrescentado esses itens, né? Então, a realidade nossa atual nas ruas é essa daqui. Então, a gente tem cada um criando a sua calçada sem critério nenhum, desprezando o pedestre, né? Cada um quer resolver o seu problema usando a calçada. Então, aqui nós temos essa proposta. A gente introduziu algumas figuras da lei de São Paulo, que mostra que, tecnicamente, é viável você criar uma calçada acessível. Então, aqui tem um anexo, né, que fala de como, mesmo em ruas inclinadas, você dá acessibilidade aos pedestres. A questão também do loteamento tem aqui é mais uma ênfase. Essa lei aqui, ela prevê a retenção de águas pluviais no solo. Então, é uma lei não só para conter as enchentes, mas também reter essa água no solo. Então, ela tem a função de alimentar o lençol freático, né? Então, é uma lei estadual e aqui embaixo fala do lote, né, em ZR1.
o município, mediante edição de lei própria a cada empreendimento. Aqui a questão regulamentou um pouco melhor a questão do interesse social, de loteamentos de interesse social. E aqui a gente introduziu uma figura ela pode ser dentro dos loteamentos, a figura dos quadrantes, que você, com ênfase na acessibilidade, você pode, o quadrante são 4 quadras, onde a ênfase dessas quadras, dessas ruas, é beneficiar o pedestre. Então, as ruas são mais largas, é obrigatório a adoção de medidas de redução de velocidade, então, lombofaixa, rotatórias, são obrigatórias quem adotar essa figura urbanística dentro do loteamento. Então, a parte dos desenhos, na lei já tem toda a regulamentação, mas os desenhos vão ficar através de um decreto. Então, como vocês podem ver, aqui tem essas ruas, tem o quadrante residencial e o quadrante comercial. O quadrante comercial, essas ruas, elas vai ter lombofaixa nas esquinas, né, nos cruzamentos, e como são 4 quadras inseridas em vias locais, então tem uma rotatória central para redução da velocidade. Então, as calçadas são mais largas, e os lotes, eles têm uma figura que ele não tem recuo. Os lotes comerciais, a construção não precisa de recuo, porque os carros param já tem preparado para essas atividades. E tem o residencial também, que procura valorizar a atividade nas ruas. Evita os calçamentos, as calçadas com degraus, né? E estimula o uso do pedestre, a convivência maior. E tem uma rua, onde está em verde, são ruas internas de acesso exclusivo para a quadra. Então, nessas ruas, pode entrar veículo para os moradores. E na rua de circulação, onde tem as lombofaixas, a guia é proibido você rebaixar a guia, porque uma das grandes causas de problemas de calçada é você rebaixar a guia para pôr o carro. Então, nessas vias que está aqui em cruz, você não pode rebaixar a guia, então você favorece o pedestre e também o visitante ou outra pessoa que queira parar o carro. Então, aqui tem alguns exemplos. Mais para frente tem umas fotos, né, Isso aqui o desmembramento, tem contrapartidas, tipo lote calcionado. E aqui tem uma nova... Você pode dar uma garantia de outra maneira. Aí tem que ter está condicionada à comprovação de sua constituição. Tem também a questão do desdobro, a questão de parentesco, ela foi aprimorada, né? Ela pode haver o desdobro para herança ou para doação a ascendentes, descendentes ou parentes até o 3º grau na linha colateral consanguíneos ou afins.
Então, aqui ficou mais claro em relação à lei anterior. E também está sendo beneficiado aqueles proprietários, ó, no 3 aqui, os beneficiários do desdobro não sejam proprietários ou possuidores de qualquer outro imóvel localizado no território do município. Então, se você compra um lote até a edição dessa lei, se você compra o lote em 2 e aquele imóvel é o único imóvel que você e o seu sócio tem, você pode desdobrá-lo até a edição dessa lei. Então, isso aí vai beneficiar aqueles que compraram os lotes em 2 e têm um único imóvel. É uma questão importante, porque você pode fazer você tendo dinheiro, você pode fazer 2 casas, um lote, para alugar, por exemplo. Você tem dinheiro, fisicamente você divide o terreno em 2 partes e constrói 2 casas para alugar. Agora, a pessoa que não tem recurso e só tem dinheiro para comprar um lote, em parceria com outro, ele não pode. Então, é uma inclusão nessa questão. Condomínio, aqui em vermelho, ele foi excluído. Os condomínios residenciais horizontais tinham um limite de 125 metros quadrados na unidade condominial. Então, ele foi retirado. Então, você pode projetar o seu condomínio com área menor. Também aqui na parte de condomínio, foi limitado para conter um pouco esses grandes condomínios com mais de 800 unidades, 900 unidades. Então, esse artigo aqui, ele limita o número até 300 unidades autônomas. E é uma área de até 48.200. Do condomínio de interesse social também foi introduzido algumas questões legais. O Kim o Charley pode também dar uma ajudada aqui, se quiser explicar. Depois. Condomínio, alvará de construção para obras de condomínio, inclusive. Escritura, doação. Esse artigo aqui, a Érica pode dar uma ajuda? Só para encaminhar, Cândido, acho que a sua apresentação ela podia ser de maneira genérica, e depois todos terão a oportunidade de fazer uso da palavra. Tá. Aí cada um na sua área detalhe um pouco melhor, tá bom? Só falta 1000 slides, mas chega lá. Está chegando no final. Então, conjuntos habitacionais, além de ser de interesse social, também vai ser aberto para o mercado e atividade econômica. Tem a figura do loteamento de acesso controlado, que foi regulado pela Lei Federal 13.465, que a única coisa que acrescentou a mais foi o visitante do condomínio, ele está ciente que ele tem acesso livre, Então, tem uma placa aí de 50 por 50. Acessibilidade e adaptação razoável, tem a questão
de poder você adaptar numa edificação já existente, né? E tem a figura da fachada ativa. A gente introduziu, fez uma adaptação em relação a São Paulo, onde eles têm essa lei, onde incentiva as pessoas, os comerciantes, a cederem para o município a fruição pública, quer dizer, a circulação pública em área particular. Então, tem aqui um anexo, né, mostrando. E aqui são exemplos que eu peguei aqui da cidade, exemplos de fachada ativa espontânea, que é você protege o pedestre, né, mesmo que a calçada aqui ela seja estreita, o pedestre está mais seguro do que ele ficar andando atrás dos carros. Tem aqui uma loja ali na Avenida Silos, né, aqui na Florim de Sibim. Então, você vê que o pedestre ele é protegido. E aqui na Avenida Brasil. Aqui a vaga de estacionamento, dimensionou a vaga de embarque e desembarque, que não estava dimensionado. Vagas de estacionamento, foi regulamentado um pouco mais, né? E aqui é uma solicitação, né, dos empreendedores, a questão da vaga por condomínio. Então, ficou definido aqui uma vaga, se você apartamentos e unidades até 30 metros, você deixa é obrigado uma vaga. De 30 a 70, uma vaga mais 30%. E acima de 70 metros, 2 vagas. Aí vai depender da demanda do empreendimento. E a social é 1, né? Então, aqui é a parte de ampliação, de edificações, né? Polo gerador de tráfego, teve algumas definições. Aqui também tem o anexo, ficou mais explicado, né? E também a questão desse sistema de captação de águas pluviais. Na Lei 5998, ela estava repetindo para qualquer edificação você ser obrigado a reter essa água na sua propriedade por 1 hora para a questão de contenção de enchentes, de chuvas. Então, aqui ficou somente com área superior a 500 metros quadrados. Isso inclui construção ou impermeabilização, estacionamento impermeabilizado. Vai ser obrigado a ter essa caixa de retenção. Caso você queira fazer com menos, tem um bônus aqui que você é dispensado da taxa de permeabilidade. Né? Tem do estacionamento, aí tem um modelo aqui de sistemas, né? Aqui regulamentou também o Fundo Municipal FMDU, ele distribuiu melhor a questão dos recursos que são recolhidos dessas contrapartidas. Disposições gerais sobre uso e ocupação
do solo. Então, tem a questão da comprovação de construção anterior a 78, a gente tem um aerofotogramétrico, então ele dá uma tolerância por conta das medidas não serem exatas, né? Tem a figura do embargo dos serviços e obras. Então, são disposições gerais sobre uso e ocupação do solo. Aí tem as multas, né? Regulamenta a questão das multas, do embargo. Estudo de impacto de vizinhança, o WAVE, né? Tem Cícero, essa alteração aqui foi mais dos anexos. Daqui também, né? Então, disposições transitórias e finais, aí tem o anexo dos recursos, foi introduzido um anexo específico para lotes de esquina, e é isso. Enfim, o PDFU, ele é uma lei específica para parcelamento e edificação e uso do solo, né? É uma lei específica, é um complemento do Plano Diretor Urbanístico, PDDI. Tem o PDUI, que é o Plano Diretor da região metropolitana de Campinas, que vale a pena quem puder entrar no site. Eles estão acolhendo propostas para toda a região da RMC. Obrigado aí pela atenção, pela paciência. Obrigado, Cândido. Antes de passar aqui a palavra inicialmente para a mesa, não sei se tem mais alguma entidade, estou vendo várias pessoas aí, mas aqueles que estiverem representando alguma entidade profissional ou entidades que atuam no desenvolvimento urbano, estou vendo aqui o diretor do IAB, que eu vi aí, o Vilmar. Quiser compor a bancada aqui, Vilmar, fica à vontade. Estou vendo aqui também a arquiteta Patrícia Fantini, que é da Secretaria de Habitação. Quiser ocupar a bancada aqui, fica à vontade, viu, Patrícia? Estou vendo vários colegas profissionais, não sei se alguém representa o Fórum de Desenvolvimento, que tem mandado muitas contribuições. Se tiver alguém aqui, por favor, fiquem à vontade. Eu vou iniciar aqui, passando para os componentes da mesa, e inicialmente, começando lá da direita para a esquerda, o Heraldo, que é o secretário adjunto de Trânsito e Transporte, só pedindo para a gente procurar limitar a nossa fala em 3 minutos, para que todos tenham a oportunidade de falar. Fique à vontade, Heraldo. Obrigado, Quinha. Boa noite a todos. Realmente, para mim, 3 minutos é bastante, eu não costumo falar isso. Nós estamos aqui à disposição para esclarecer alguns pontos e para ver as sugestões que a gente tentou fazer o melhor possível, mas sempre a gente está aqui para atender algumas sugestões que possam melhorar ainda mais o nosso plano. Obrigado. Obrigado. O Heraldo usou pouquíssimo tempo. Passo aqui para o secretário da Habitação, Charlie Peter. Por favor, Charlie. Boa noite, Kim. Boa noite a todos os vereadores. Quero inicialmente parabenizar essa Casa de Leis pela organização do evento. Cumprimentar aqui os meus colegas da Prefeitura, em especial a minha equipe da Secretaria de Habitação. Está aqui a Dani Luchiari, a Patrícia Fantini, Rosa Figueroba, a Ellen. Estender esse cumprimento também ao Bruno Marques, da Coperteto. Muito obrigado a toda a comunidade presente. Um assunto super pertinente para a nossa cidade, acho que discutir o desenvolvimento da cidade é muito importante, principalmente no que diz respeito à habitação de interesse social. Uma vez que a Americana passou aí recentemente
por um desvirtuamento dessa palavra, vamos dizer assim, onde a habitação de interesse social foi confundida com a habitação de mercado. E aí, algumas empresas chegaram ao município, regradas por uma lei que não existe mais, está revogada, tirando incentivos, recebendo incentivo do poder público municipal, com o objetivo, óbvio, de atender efetivamente a demanda do município. Nós temos famílias aí que aguardam a oportunidade de uma moradia há mais de 25 anos, quando, na prática, isso não acontecia. Essas unidades eram vendidas, comercializadas no mercado, e o inscrito, a família que estava esperando a oportunidade, sequer ficava sabendo que aquele projeto estava acontecendo. Nós passamos por uma mudança importante, para não dizer radical, a partir de 2015, estabelecemos as novas regras e os entendimentos ficaram claros nesta nova lei. Hoje o empresário sabe o que de fato é a habitação de interesse social. Hoje nós voltamos a discutir aquela habitação que atende a pessoa que está esperando. Nesse pequeno período, tivemos a grata satisfação de ver um pouco mais de 1.200 pessoas que aguardavam a oportunidade realizar o seu sonho. Esse objetivo, essa meta não pode parar, a gente tem que continuar pensando nas pessoas, e não naqueles que passam pela cidade e depois nos deixam uma herança que, na verdade, é de saldo negativo. Estamos à disposição para colaborar com o debate. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Charlie. Passar aqui para o nosso secretário do Meio Ambiente, Odair Dias. Boa noite, presidente da audiência aqui, companheiro antigo. Boa noite, presidente dessa casa, Alfredo Ondas, técnicos, público presente, telespectadores, todos vocês, boa noite. Prazer estar aqui e, de uma forma bastante objetiva, é importante esse tipo de encontro para que nós possamos debater quais os procedimentos a serem dados no desenvolvimento físico e urbanístico do nosso município. De ordem ambiental, as maiores alterações já aconteceram nas edições anteriores, que já foram fruto de sucesso. Nós conseguimos melhorar bastante a questão ambiental, principalmente falando do desenvolvimento sustentável, e nós vamos permanecer com as mesmas medidas, sem grandes alterações previstas para esse novo plano diretor. Do mais, um bom trabalho a todos e muito obrigado. Obrigado, Odair. Presidente Alfredo Ondas. Mais uma vez, meu boa noite a todos. Presidente na condução dos trabalhos, o vereador Kim, todos os demais vereadores já nominados, público presente, telespectadores, para quem tem gente em casa assistindo a gente pela TV. O mais importante para nós aqui hoje é a gente estabelecer essa participação na discussão desses assuntos relativos ao futuro urbanístico da cidade, com todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo e com a participação popular. Vemos a casa cheia, muita gente aqui acompanhando, evidentemente com interesse específico, né, Vitor? Com toda certeza. Então, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Americana e vamos lá. Estou mais aqui para ouvir do que para falar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Só lembrando assim o funcionamento, né? Por que é importante a audiência pública e que frutos ela vai nos trazer? Nós teremos uma próxima audiência que já está marcada no dia 24 de outubro. Hoje, que é a primeira audiência pública aberta de uma maneira geral, depois que o projeto de lei foi protocolado, foi publicado, inclusive no site da Câmara Municipal, tem os dois textos da lei atual e do projeto de lei.
e está comparativo, inclusive. Olha, esse artigo 1, ele era assim, está ficando assado. E aí um trabalho da assessoria técnica aqui da casa, quero publicamente cumprimentar, agradecer à doutora Renata, que dedicou dias, né, fazendo esses apontamentos. E está muito fácil de entender a parte redacional. Então, aqueles que hoje, evidentemente, está aqui aberto para explicações, perguntas, dúvidas, mas quem quiser formular alguma sugestão de modificação no texto, esse comparativo que está no site é muito facilitador. Mas como é que funciona? Qualquer pessoa pode fazer uma emenda ao projeto de lei? Não é assim. Quem tem prerrogativa para apresentar emendas são os vereadores e o prefeito. Agora, a audiência pública serve para quê? Para que os vereadores e os membros aqui do Executivo ouçam e façam o acolhimento das sugestões. Sugestões podem ser acolhidas ou não. Então, qual que é o nosso planejamento, o nosso cronograma? Que nós esperamos que no dia 17 de outubro, todas as emendas já tenham sido apresentadas, se eventualmente houver emendas. Por quê? Para dar tempo de publicar, e quando chegar na audiência do dia 24, o pessoal já está sabendo de quais emendas que foram aparecendo. Se o vereador Kim apresentou uma emenda que desagradou a população, na audiência pública o pessoal vai ter a oportunidade de criticar a emenda que o vereador Kim apresentou. Né? Então, para isso, para que dê tempo dos vereadores acolherem ou não as sugestões, o que nós pedimos é que até o dia 10 de outubro as sugestões cheguem até a Câmara. De que forma? Pode ser por e-mail, pode ser de maneira escrita. Quem tiver dificuldade pode procurar aqui a equipe técnica da Câmara e formular essa proposta. Se chegar aqui até o dia 10, a comissão, que é composta por vários vereadores, está aqui o Wellington e o Walter, que são membros da comissão junto comigo, nós vamos distribuir para os vereadores as sugestões que vieram da sociedade. Aí, se o vereador tiver alguma dúvida, quer chamar uma entidade que apresentou a proposta, pode vir discutir, a equipe técnica da prefeitura também fazer as suas observações, para que a sugestão seja acolhida ou não, tá bom? Então, eu vou passar aqui para os membros da bancada, começando aqui, pode ser, Cidinha? Cidinha, que é funcionária da prefeitura, a gente se conheceu quando criança, né, Cidinha, há um tempo, e a Beth Favareto Bonin também, né? Éramos crianças e já trabalhávamos na prefeitura lá na década de 70. Por favor, e sempre trabalhando com habitação, a Cidinha. Kim, Pois não. é o Wellington. Desculpa. Só interrompendo antes de você falar, só para colocar, tem muitas pessoas aqui. Pois não. Para a gente entender melhor. O PDFU que foi colocado para conversa o ano passado todo, que foi feita discussão, ele refere-se ao plano diretor da cidade, da área urbana. Tá? Então, eu só queria deixar claro que tem umas pessoas que estão aqui, que eu conheço assim, de vista, algumas pessoas, que é do pós-represa. Então, o PDFU para discussão pós-represa, nós estamos conversando nesse dia, que até gostaria que você colocasse, por favor, é importante o esclarecimento, para que o pessoal entenda essa questão do projeto. Por favor, se você puder colocar, obrigado. Até peço desculpa, antes de passar para as bancadas, eu me esqueci, eu deveria ter priorizado os membros da comissão aqui, os vereadores, mas aproveitando que o Wellington tocou no assunto, né, até para antecipar, que nós tivemos, estava aqui o presidente, vários vereadores lá no gabinete do prefeito na terça-feira, pela manhã. E nessa conversa, inclusive, tinha vários membros da imprensa presentes, o prefeito disse que o próximo projeto que virá para a Câmara Municipal, um projeto de envergadura, é o plano diretor do pós-represa. Então, as famílias que têm um interesse específico, já fica aí antecipada essa informação e
e a equipe técnica da Prefeitura já está trabalhando nesses estudos. Haverão também as reuniões ampliadas com a participação dos segmentos da sociedade para que, um dia, quando for transformado em projeto de lei, virá para casa e, claro, as audiências públicas deverão acontecer. Tá certo. Inclusive, está aqui a Lucélia, que recebeu várias sugestões da população, e tem muitos aqui que está falando realmente da questão do plano diretor de pós-represa, então já está aí essa informação disponibilizada que a equipe da Prefeitura está trabalhando. É uma lei específica que tem que tratar do planejamento daquela região, e isso já está sendo estudado, e o prefeito falou, inclusive, numa coletiva de imprensa, nós estávamos lá presentes, que ele é o próximo projeto de envergadura que virá para a Câmara Municipal. Vereador Walter, quer fazer uso da palavra? Então, vou passar aqui para a Cidinha. Por favor, Cidinha, que está lá na Secretaria de Planejamento. Aqui também? Pega aqui, por favor. Desculpa. Boa noite. Eu gostaria de esclarecer a todos que o plano diretor físico urbanístico do município, ele trata da macrozona, né, que a gente fala que o município é dividido em duas áreas, a macrozona de interesse urbano e a macrozona de interesse ambiental. E a macrozona de interesse ambiental, ela é formada pela represa e todo o território de Americana, que fica da represa até na divisa com os municípios de Cosmópolis e Paulínia. Então, o PDFU, ele trata de como ocupar o solo na área da cidade, né, o território urbano. E a gente tem, através de uma portaria, foi nomeada uma equipe técnica que está estudando o território da PAMA. Nós temos já vários estudos, o estudo da fauna, da flora, da hidrografia, do solo, da geologia. A gente tem os estudos técnicos prontos. E essa equipe já teve 6 reuniões. E nessas reuniões, a gente, além de conhecer esses estudos já existentes, nós tivemos o histórico da região. Cada secretaria levou os dados que tem daquela região, então a gente conhece a realidade, né? E fizemos uma visita no território, toda a equipe técnica, e agora a gente está naquele passo de reunir esses dados para escrever o regulamento da Plama. Então, a equipe já está trabalhando em cima desse território. Tá? Mas esse projeto de lei que a gente está vendo hoje não tem nada a ver com o território da Pama. Tá? Só isso. Obrigada, boa noite. A Lucélia já fez uma pesquisa aí de quem da bancada pretende fazer uso da palavra. A próxima inscrita é a Ellen Alonso, da Secretaria de Habitação. Nossa. Boa noite a todos. Obrigada, Kim, pelo uso da palavra. A Secretaria de Habitação tem alguns apontamentos relativos à lei, que nós apresentaremos dentro desse prazo específico, especialmente no que tange ao HIS, que há alguns pontos que nós vamos precisar efetivamente apresentar emendas. Obrigada. Obrigado. Até aproveitando, a Lucélia na verdade, a Renata passou aqui uma demanda, tem muita gente que aqui no seu apontamento está apontando a questão da moradia. Olha, eu gostaria de uma casa, de um lote urbanizado, enfim. E até aproveitar a presença aqui do Charlie, que é o secretário de Habitação,
e dizer que estão abertas inscrições para as famílias que desejam participar de algum programa habitacional. E são inscrições online, ou seja, pode ser feito pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, e quem tiver dificuldade pode ir direto lá na Secretaria de Habitação. Não é isso, Charlie? Só para orientar antes que o pessoal vá embora. Obrigado. Oi, Kim. Alô? Ei. Kim, obrigado pela lembrança. É isso mesmo. As famílias que não tiverem acesso à internet ou ao computador, elas podem se dirigir até a Secretaria de Habitação. Nós estamos aqui no complexo do Centro de Cultura e Lazer, o CCL, na Avenida Brasil, e nossa equipe vai auxiliar para poder fazer a inscrição dentro dessa nova plataforma, que tem uma proposta de ser mais simplificada, evitando assim que as famílias permaneçam em filas longas e até ocasiões que perdem dia de trabalho, dia de aula na faculdade, para poder fazer sua inscrição. A inscrição é online, é permanente, não tem um período que vai se encerrar, então as famílias podem se organizar, fazer sua inscrição. O que é importante, para a gente poder, sempre que tiver um projeto novo, uma proposta para apresentar para a cidade, é muito importante que mantenham os seus dados atualizados, principalmente os dados de renda, os contatos de endereço, telefones, e-mail, são esses canais que nós utilizaremos para convocar as famílias e apresentar os projetos de moradia que a Americana vem realizando. Obrigado, Shirley. Agora o próximo inscrito é o Daniel Bassetti, que representa aqui a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Americana e agrônomos. Oi, boa noite. Bom, estou representando a Associação dos Engenheiros e Arquitetos. A gente apontou algumas coisas depois de ter estudado essa modificação da lei. E, em relação à habitação de interesse social, acho que ela está bem redonda, está fechada. Ela tem um alvo, né, que são essas construtoras com essas aberrações de 1.000 apartamentos. Então, acredito que, nesse sentido, ela está fechada, vai funcionar. No entanto, a nossa maior dificuldade em entender, acho que a lei ela não se resolve em questão da mobilidade urbana, ela não sabe o que ela quer. Ao mesmo tempo que ela exige algumas coisas, ela dá prioridade, por exemplo, para o carro, mas, ao mesmo tempo, dificulta a criação dessas vagas. Quando for o momento, acho que eu posso listar, não sei se é agora, nessa apresentação, mas a gente tem algumas coisas para colocar. E mobilidade urbana, eu não falo assim, é que parece pequeno, né, perto dos artigos sobre condomínios, sobre condomínio de lote, que é outro grande problema. Por exemplo, o rebaixamento de guia depois de 8 metros. Depois eu posso listar isso daí e... Bom, é isso. Até assim, para contribuir, Daniel, se puder a equipe da própria associação sentar com o texto da lei e ver quais artigos que, eventualmente, teriam uma proposta redacional, né, para que possa ser discutida e, eventualmente, absorvida ou não através de alguma emenda, né? Não sei se vocês já têm esse trabalho, mas, se tiver... Sim, a gente já tem. Está ótimo. Então, né, se quiser, pode depois encaminhar aqui para a Câmara, ou no final da audiência, ou fique à vontade, né? Aí a gente distribui, o nosso papel vai ser coletar todas as informações, disponibilizar por toda a equipe que trabalhou na elaboração do projeto, chamar o autor da proposta e, de repente, esclarecer, ajustar e ver se consegue contemplar aí as observações que estão sendo sugeridas. Okay. Tá bom? Obrigado. Temos aqui o vereador Wellington Rezende. Bom, eu queria colocar aqui algumas alterações que eu verifiquei, são alterações simples de redação, nos artigos 14 e artigo 21, que seriam, hoje nós temos a RT,
que é a anotação de responsabilidade técnica dos engenheiros, né? Tem RRT, que é dos arquitetos, e agora nós temos TRT, tá? É termo de responsabilidade técnica, que é dos técnicos. Então, esses dois artigos, estava faltando a inclusão dessa nomenclatura, tá? Então, eu já observei, já fiz a anotação. Então, eu vou encaminhar isso para que possa ser alterado. Demais, eu acredito que a maior parte dos projetos, das discussões foram feitas ao longo do ano passado em equipes, né? Lógico, hoje aceitando as sugestões, que a audiência pública é para isso, para que nós possamos levantar as sugestões de outras entidades, para que a gente possa fazer. Então, as minhas colocações seriam essas. Por enquanto, só isso. Obrigado. Obrigado, Wellington. Aliás, uma informação hiper recente, né, que acaba de ser regularizado aí a questão dos técnicos, né, Wellington? Então, essa figura da TRT é nova e muito bem lembrada. Obrigado. Representando aqui o CAU, o arquiteto Vitor Quinalha. Bom, boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui, não só com a plateia, que praticamente conheço todos, mas também trabalhei com a maior parte das pessoas que estão aqui, nesse lado aqui. Mas antes de usar meus 3 minutos, já que teve pessoas que usaram menos, eu queria explicar um pouquinho o que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para não criar dúvidas, né? O Conselho, ele é uma autarquia federal que habilita e fiscaliza os profissionais e, ao mesmo tempo, defende a sociedade de maus profissionais. E mais, ela não é um conselho de arquitetos e urbanistas, é um conselho de arquitetura e urbanismo. Então, ela defende a sociedade também de problemas que envolvam tanto arquitetura e urbanismo, que é o caso daqui. Mas, antes de falar do PDFU, até porque o Vilmar, que é o presidente de uma das minhas entidades, que é o IAB, acompanhou bem, nós tivemos uma conversa, inclusive, ainda hoje, que ele vai poder fazer o levantamento, tem uma situação que eu considero muito mais grave do que qualquer item que tenha nessa lei de hoje, que é justamente o PDDI, que é da região do pós-represa, que não foi regulamentado desde o dia 22 de dezembro de 2016. E o Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal, deixa bem claro, a cidade não pode ter uma parte com plano diretor e outra parte sem plano diretor, né? Então, portanto, o que está valendo é o que está naquele plano diretor, regulamentando ou não. O plano diretor, ele é autorregulamentável. Essa história de fazer a regulamentação depois pode criar um problema muito grande para a administração. Então, eu queria aproveitar que tem 2 membros aqui da comissão que você preside, que é de acompanhamento do plano diretor, que façam encaminhamento junto ao prefeito municipal, né, que é o responsável por isso, que dê um prazo mínimo, não máximo, mínimo, para poder apresentar na Câmara Municipal o plano diretor definitivo do pós-represa. Falo isso que aquela região, agora junto com o Cândido, que trabalhou comigo, que citou o PDUI da RMC, aquela região é justamente uma área metropolitana de conflitos metropolitanos. Lá envolve 3 municípios da RMC, que é a Americana, Paulínia e Cosmópolis. É gravíssima a situação lá das pessoas. Lá tem mais de 5.000 habitantes. É uma zona de conflito de terra lá, né? Não podemos deixar que aquela região fique refém de empreendimentos privados. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, daí eu posso falar em nome do Conselho, porque eu sou o gerente regional, não vai permitir que aconteça isso aqui em Americana e em nenhum dos municípios, dos 90 municípios que fazem parte da região de Campinas. Então, por favor, vereadores, contribua com o Conselho para que a gente, e com a população que está aqui presente, só aqui hoje, Kim, você vê, tem pessoal que mora da Associação do Salto, do Casarão do Sobrado Velho, tem o pessoal do Milton Santos, tem o pessoal do Monte Verde, tem o pessoal do acampamento que está aqui em peso, e tem o pessoal do Recanto das Águas, que é um bairro totalmente esquecido por Americana, que é uma vergonha, e tem o pessoal da Copesp, que comprou a Granja Coave com a maior das boas intenções de resolver aquele problema de ocupação. Eu e você, inclusive, fomos pessoalmente naquela área durante um período. Ele resolveu o problema e não consegue dar encaminhamento para 900 famílias que estão aguardando para poder vir a morar no município de Americana. Então, o PDFU hoje, que diz exatamente sobre o parcelamento e construções, é um código de postura, na verdade, tentaram
pegar essa comunidade que estava aqui, esse pessoal que estava aqui, alegando, alguns assessores falando que não era para discutir isso. Se nós vamos estar sentando lá essa quantidade enorme de pessoas, eu vou precisar do parcelamento de solo e vou precisar também do código de obra para a gente poder fazer essa ocupação. Então, sim, é fundamental que a gente venha ter um plano inteirinho da cidade como em todo do município de Americana, e não só parcialmente, para defender interesses que eu não sei qual que é, mas é óbvio que tem interesses de áreas que são ligadas ao mercado imobiliário e não são das camadas mais populares, no qual você defende muito bem. Obrigado. Agradecemos a contribuição aí do representante local e dizer que, inclusive agora, essa semana, na terça-feira, vários vereadores estiveram lá com o prefeito municipal e, inclusive, publicamente, numa coletiva, ele disse que o próximo projeto de envergadura que virá para essa casa vai ser o plano diretor de pós-represa. Inclusive, confirmei com a equipe técnica que já está iniciando os trabalhos e acredito que, nesse momento, teremos a oportunidade aí de conversar bastante com os segmentos da sociedade envolvidos naquela região. Novamente, eu apelo aos vereadores, ainda mais na sua figura, né, que ele falou a mesma coisa em 22 de dezembro de 2016. E, por sinal, a aprovação de plano diretor no dia 22 é uma coisa também muito estranha. E já se faz quase 2 anos que não teve esse debate. Então, eu acredito na palavra de vocês, né? Então, por favor, essa pressão tem que permanecer. Claro, nós vamos, da mesma maneira que já dialogamos com o prefeito, esse diálogo vai continuar e, claro, que faremos aqui, todas as recomendações farão parte do nosso relatório, a comissão vai propor aí apelar ao prefeito, através de moções e do nosso relatório, que essas providências sejam tomadas e embasando, inclusive, nos regramentos aí, constitucionais, como foi bem relatado aqui pelo arquiteto Vitor. Mais alguém da bancada deseja fazer uso? O Wellington. Só colocando em cima do que o Vitor colocou, né, completando aí, vamos dizer assim, realmente, esse plano diretor, o ano passado, ficou, a equipe foi bem promissora, o trabalho foi rápido, aí depois era para ter sido dada entrada em janeiro, esse projeto, que viria para a Câmara. Olha, nós estamos agora, né, outubro, né, o projeto chegou faz pouco tempo. Então, quer dizer, demorou de janeiro agora, quantos meses? Então, esse projeto já era para ter sido colocado com rapidez, porque o pessoal se agilizou o ano passado todo para que o processo fosse colocado de forma rápida. Houve uma demora muito grande no jurídico, 4 meses no jurídico para analisar as mudanças, e isso aí acabou acarretando um atraso para nós aqui. Então, a Câmara tem se colocado sempre à disposição para ajudar, inclusive a questão do pós-represa, que é uma preocupação de todos os vereadores, não só meu, mas de todos, acredito aqui, de resolver várias situações, principalmente a questão da terra lá. E também dar condições para que seja definida como será o progresso da nossa cidade, porque aquela área é uma área que é a nossa única alternativa hoje de crescimento que nós temos. Então, eu acredito, já foi falado, até que eu conversei, né, com o pessoal que está envolvido nisso, para que realmente a gente acelerasse isso, e, pelo que falou, já teve algumas reuniões, e eu gostaria de estar continuando conjunto com o Kim, né, da nossa comissão, que nós realmente fizéssemos uma pressão, como você colocou. Eu acho que os vereadores também há interesse em que resolva essa situação, mas que seja rápido também, e acredito que começou alguns trabalhos aí, e acredito que deve a gente cobrar com mais agilidade esse procedimento, tá certo? Obrigado, Wellington. Agora é o momento de nós abrirmos a palavra também ao público presente aqui. Acho que o Vilmar... Desculpa, Vilmar, não sabia que você tinha pedido a palavra. Boa noite, presidente, demais presentes aqui nessa audiência.
Eu só queria fazer um questionamento da parte do IAB. Nós temos algumas questões a acrescentar no plano, e como seria feita essa apresentação desses detalhes, dos apontamentos que a gente fez. E, em relação ao que o Cândido colocou na abertura, eu tenho, assim, pontualmente, alguma observação para fazer. O Cândido citou que, um pouquinho antes do artigo 79, que a área do condomínio, Cândido, acho que está textualmente indicado 48.200, ao invés de 48.400, que seria aquela cota de 220 por 220. Acho que é uma pequena correção só. Até já para, enquanto o Cândido procura aqui, dizendo que as sugestões, né, assim como a Associação dos Engenheiros já tem algumas propostas de redação, né, o IAB também pode estar encaminhando através do e-mail. Então, eu vou pedir ajuda aqui para os universitários aqui, qual o e-mail que é pdfu@câmara.americana. Opa, peraí. Vamos lá, obrigado. É pdfu@câmara-americana.sp.gov.br. Aí quem quiser, depois está escrito aqui nesse papelzinho. Para ajudar, se entrar no site da Câmara Municipal, lá nós temos o texto da lei atual e o texto da lei, do projeto de lei. E está grifado em azul, vermelho e tal. Aquilo que está sendo retirado, acrescentado, está bem didático. Ajuda, no caso, vocês formularem essa proposta. E o pedido nosso é que encaminhe isso até o dia 10, para dar tempo da Câmara sistematizar e distribuir para a equipe aí de estudos e para os vereadores também. E o segundo e último apontamento aqui que eu faço, Cândido, artigo, qual que é? Ele está um pouquinho antes do 79. Que tem o 76. Área de condomínio, você projetou lá e saiu a... Já? A Cidinha já achou ali. O segundo apontamento pontual que eu gostaria de fazer, Cândido, é o seguinte. Em relação aos desmembramentos, apesar de serem tratados, e são na prática, né, parcelamentos do solo, quando você fala em abrir ruas e formação de novas quadras, porque eles especificam tamanho de quadra, ele já estaria entrando na 6766, já estaria incorrendo na 6766. E, na verdade, acho que faltou a lei contemplar os desmembramentos de áreas que já estão de frente para alguma via pública oficial, dotada de toda a infraestrutura que a Prefeitura oferece para aquele local, em que, a meu ver, não haveria necessidade de lotes em calção, talvez da diretriz, viário, etc., mas, estando ali toda a infra que a Prefeitura normalmente oferece para aquela localização, não haveria necessidade de lotes em calção e apresentação de orçamentos, de obras, de infraestrutura, etc. Talvez pensar essa figura, que talvez seja até a mais recorrente nos casos de desmembramento. Perfeito. Está anotado aqui, de qualquer maneira, querendo, né, apresentar de uma forma mais objetiva, tem aí o site à disposição. Né, mas a Beth já anotou ali, mas nada melhor do que uma proposta bem sistematizada. Gente, nós vamos abrir para quem queira fazer alguma fala, alguma observação. Está aberto, basta levantar a mão. A gente vai pedir que use aqui o microfone aqui na tribuna, porque o microfone sem fio não está funcionando bem. Então, por favor, Chicão.
Chega aí. Se tiver mais alguém, se manifeste aí com a Lucélia e ela vai colocando na fila aqui para a gente conseguir cumprir o nosso horário, né? Combinado aqui é no máximo 10 horas. Agradecer também a presença aqui dos diretores da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, o presidente Renato e o nosso diretor Everaldo Bassetti. Obrigado aí. Também o Chico Trevisan, que é da turma aí da Jovem Guarda da associação. Por favor, Chicão. Bom, boa noite a todos. Eu sou morador da Praia Azul e estou reivindicando aqui melhoria para o bairro, que o loteamento lá é bem antigo e foi dividido no passado muitos meio lotes, como quem conhece aí, a maioria dos vereadores, e o governo passado fez os predinhos, né, uma nova praia, e isso superlotou nosso bairro, né? Então, estou aqui reivindicando que vocês olhem com carinho lá para a praia, né? Que nós vai faltar escola, estamos com um problema sério de água, até gostaria de estar reivindicando para o senhor Borelli, lá do DAI, que ele olhasse com carinho a região do Parque Dom Pedro, o Jardim do Lago, que, quando falta água, a água escoa todinho lá para o prédio, lá embaixo, nós ficamos um dia e meio sem água, depois que a água chega. Então, gostaria de só reivindicar isso aí para vocês, olhar com carinho a Praia Azul. Tá? Obrigado. Obrigado, Chicão. Continua aberto. Tem mais alguém que deseja fazer uso da palavra? Pessoal aí das bancadas novamente, os que não usaram ainda, o Marcão, Érica. Por favor. Salete, engenheira Salete, da área de trânsito e transporte. Mobilidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Só assim, em complemento ao que o Daniel falou, da Associação dos Engenheiros, nessa revisão do PDFU, nós já contemplamos algumas reivindicações dos engenheiros, que era a questão da vaga de estacionamento para comércio, que era exigido 50 metros quadrados, uma vaga para cada 50 metros quadrados. Hoje, na revisão, está previsto uma vaga a cada 150 metros. O rebaixamento de guia, antes era limitado a 50% da testada. Hoje, nós liberamos, né, em torno de, no máximo, 12 metros, com lotes com testadas de 12 metros, pode rebaixar tudo. Então, algumas coisas nós contemplamos e estamos à disposição de mais sugestões. Claro, e quero aqui publicamente reconhecer e agradecer a participação de todos, né? Essas 17 reuniões que nós participamos, né? Teve muita contribuição, muito debate, às vezes alguns impasses, e que depois, né, a equipe administrava, voltava com uma nova proposta. Isso tudo foi muito positivo, muito bacana. Mas, é claro, está aí aberto, se tem alguma coisa para ser reconversada, o momento é agora, e os profissionais aí podem apresentar, se quiser, Daniel, mandar por e-mail, né, fica bem simples, e os demais colegas aí também, viu, Renato? Obrigado. Sim, a sugestão do Everaldo. Então, por exemplo, vocês vão mandar uma sugestão. A Câmara aqui vai pegar todas as sugestões que chegaram nos e-mails, aquelas que vierem até o dia 10 de outubro, nós vamos disponibilizar para todo mundo que participou da elaboração do projeto. Aí, claro, se for, por exemplo, da área da Salete, então, quem que apresentou uma sugestão? A Associação dos Engenheiros. Chama, senta, discute, ajusta
e pactua, né? Porque o plano diretor, gente, o que significa? Ele é um pacto da sociedade, né? Porque existe sempre interesses diferentes, muitas vezes conflitantes, e a ideia o que é? Fazer um pacto onde se consiga encontrar um equilíbrio, né, para que os diferentes interesses sejam atendidos, as normas técnicas e tudo, e que a sociedade possa, melhor, a cidade possa se desenvolver, seu território ser ocupado da maneira mais harmônica possível. É claro que nem vai ser 100% atendido, às vezes, o interesse A ou o interesse B, mas se pactua, chega-se num denominador comum. Acho que esse é o objetivo, e por esse motivo é que nós estamos aqui. Depois de tanta reunião, foi apresentado o projeto de lei. Já vai ser votado assim? Não. Vamos abrir, né, passar um pente fino, apontar os detalhes. Inclusive, o próprio prefeito pode, né, ouvindo, né, através da sua equipe as sugestões, ele também pode encaminhar uma proposta ou outra de alteração no plano. Tá? Isso é perfeitamente normal, né? E claro que, ao longo do tempo, esse plano terá que ser revisado, porque a cidade é dinâmica, essa é a prática. Mas, com certeza, as recomendações chegando, né, a própria comissão de vereadores vai convidar os atores aí para a gente bater um papo e até ver se algum vereador abraça aí a causa de alguma proposta de emenda. Tá bom? Continua aberta a palavra. O pessoal acho que estão com medo de apagar a luz de novo, que aqui esse prédio tem uma fama que tem fantasma aqui, não sei o quê, mas não tem não, viu, gente? A gente já... Só não aconselho andar no elevador hoje, porque já apagou a luz várias vezes, se apagar, né, dentro do elevador é ruim, né, Walter? Bom, eu vou devolver, então, aqui a palavra para a mesa, para as suas considerações finais, começando lá por Heraldo, fazer sua... É só agradecer a presença. E dizer que a gente se sente satisfeito, principalmente da Associação dos Engenheiros, e a gente não pode dispensar, a gente vê aqui alguns colegas nossos, já de longo tempo, a gente não pode dispensar essa experiência que ele tem. Então, é sempre de bom grado que a gente vai ouvir essas sugestões. Nós estamos abertos para isso, e eu acho que é exatamente isso a finalidade dessa reunião. Obrigado. Obrigado, Heraldo. Charlie? Parabenizar aqui a comunidade presente, todas as entidades de classe que estão representadas. Mais uma vez, parabenizar os técnicos da Prefeitura que trabalharam intensamente nesta lei e no objetivo sempre de contribuir com a cidade e ter uma melhor cidade. Por fim, cumprimentar aqui a Câmara pela realização do evento e todos os colaboradores dessa casa. Parabéns. O secretário do Meio Ambiente, Oder Dias, deixou um representante aqui, que é o Cícero, quer falar em nome do meio ambiente aí, Cícero? Suas considerações? Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a participação e a acolhida que tanto as equipes técnicas da Câmara quanto da Prefeitura, eles deram aos anseios dos aspectos ambientais que estão instituídos nesse PDFU. Foram colocadas algumas situações, mas as situações mais significativas, elas estão nas diretrizes, onde os sistemas de lazer eles foram preservados, não poderão ser em áreas de preservação permanente. Era um pleito que a Secretaria de Meio Ambiente sempre teve, sempre discutiu e sempre defendeu, e está contemplada nessa legislação.
alguns aspectos também no estudo de impacto de vizinhança, que foram recomendados, apontados e estão contemplados também na lei. E gostaríamos de agradecer todos esses esforços, que todos da equipe eles empreenderam, e também a Câmara Municipal, que sempre esteve dando apoio aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. Aqui o nosso presidente da casa, doutor Alfredo Ondas. Então, tem que passar aqui. Então, antes de deixar o presidente por último aqui para fazer o encerramento, Cândido quer fazer suas considerações? Agradeço a oportunidade, de explanar essa questão do PDFU, que é resultado de trabalho de uma equipe, e eu participo do plano diretor metropolitano, e uma das premissas do plano diretor do PDUI, que eles estão passando para todos os municípios, é de estimular uma cidade compacta e resiliente. Compacta no sentido da gente otimizar o melhor possível os espaços, qualificar o melhor possível os espaços na área urbana. E resiliente é combater com veemência as questões, os problemas habitacionais, as questões do meio ambiente, trabalhar incansavelmente para resolver todas essas questões da PAMA, da parte da habitação. Então, assim, eu trago essa mensagem deles, da gente otimizar os espaços. Então, a proposta da PAMA, do PDFU, ele fortalece, diversifica algumas tipos de urbanismo dentro dos loteamentos, otimiza a questão do adensamento, mas com qualidade, com o sistema viário sendo respeitado. Enfim, obrigado por todos, uma boa noite. Obrigado, Cândido. Vereador Wellington, suas considerações. Obrigado, Kim. Obrigado a todos pela participação. Eu só quero relatar que um trabalho que foi feito ano passado com todas as equipes da Prefeitura foi um trabalho profícuo. A gente está vendo aí a dedicação de cada um, e eu acredito que esse resultado é um resultado positivo. As alterações que foram sugeridas, todos participaram de reuniões, e eu acredito que foi a participação de todos que chegamos aqui. Então, eu acho que todos colaboraram, e eu quero agradecer, porque eu acho que é importante a gente agradecer um trabalho que foi feito o ano passado inteiro, com muitas reuniões, às vezes discussões que demoravam uma reunião inteira para um assunto, principalmente a questão de vagas, Salete, de estacionamento. As discussões foram praticamente uma reunião inteira para discutir, mas foi profícuo porque todo mundo chegou a um bom senso e houve essa disparidade de a gente discutir e chegar a um bom senso. Então, eu queria agradecer às equipes e a participação de vocês hoje aqui, junto com o Kim, que a gente faz parte da comissão, eu, o Walter, e é importante a gente ter essa correlação do executivo com o legislativo, porque quando chega aqui a gente tem, podemos passar aos outros vereadores uma imagem, um relatório mais conciso, onde as pessoas, os outros vereadores têm uma ideia melhor do que está acontecendo. Isso é melhor, porque aí caminha com mais rapidez, mais fluidez. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Vereador Walter. Eu gostaria de deixar o nosso gabinete à disposição a qualquer pessoa que tenha um interesse, desde que razoável, da gente fazer alguma modificação no PDFU, Kim? Que eu acho que isso é interessante para todos aqui dessa casa. E dizer que também que eu gostaria muito de participar das reuniões da regulamentação lá do pós-represa, mesmo sendo contra o aterro sanitário, que eu acho que é um absurdo para a nossa cidade, eu gostaria de participar das reuniões. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Walter. Um agradecimento especial também a todas as pessoas que
que fizeram aqui as suas sugestões, suas observações. Tem um pacote aqui de recomendações. Quero dizer que tudo isso vai fazer parte do nosso relatório aqui da comissão, né? Não está sendo dispensado nenhuma sugestão. E já agradecer antecipadamente as recomendações que vierem por e-mail também. Para quem nos assiste da TV Câmara, relembrando que o e-mail é pdfu@câmara-americana.sp.gov.br. Então, aqui, para encerramento dos trabalhos, vou devolver a palavra aqui para o presidente da Câmara, doutor Alfredo Ondas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo quer fazer as suas considerações finais aqui, por favor. Eu quero, porque na minha primeira fala eu não fiz os agradecimentos à equipe da Prefeitura, no qual eu trabalhei praticamente com todos, e conheço o grau de competência, o grau de dedicação à arquitetura e urbanismo desses colegas, mesmo aqueles que não são diretamente ligados à profissão de arquiteto, né? E, em segundo lugar, novamente, marcar essa posição do Conselho. Nós somos os representantes legais dos 57 mil arquitetos no Estado de São Paulo e dos 120 mil do Brasil. Nós somos o único representante legal dos arquitetos. Os demais são entidades de associativa e de livre iniciativa do profissional. Mas, para se trabalhar como arquiteto no Brasil, você tem que estar habilitado no Conselho de Arquitetura. E, junto com isso, nós temos um papel muito semelhante aos vereadores, por isso que a gente coloca o CAU à disposição da Câmara Municipal sempre, que é o papel de fiscalização, né? Apesar da nossa relação ser muito boa com as prefeituras aqui da nossa região, mas nós temos esse papel de fiscalização em relação à questão do urbanismo. Tudo que atingir a questão de arquitetura e urbanismo, o Conselho tem esse papel de poder fiscalizar, sancionar e multar, né? Então, eu fico aqui à disposição dos vereadores quando for necessário. Obrigado e boa noite. E agradecer à comunidade lá do Pós-Represa que veio aqui em peso. Obrigado. Muito importante a participação dos conselhos. Nós tivemos aqui, há alguns dias atrás, também uma ação fiscalizadora do CREA. Até o Renato acompanhou, os vereadores acompanharam. Foi um ato bastante interessante. E quando o CAU tiver também interesse, tenho certeza que o presidente abrirá aqui as portas do Legislativo para apoiar essa iniciativa. Obrigado. Presidente. Posso falar aqui, Kim? Minhas últimas palavras. Claro, desculpa, Daniel. Desculpa ser repetitivo, a gente vai mandar. O Wellington falou que teve algumas reuniões com o pessoal do trânsito. Isso, assim, a associação também quer participar disso. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer argumentar e entender algumas coisas. E, sim, para que fique bom para todo mundo. É isso. Agora, falando como cidadão e urbanista, acho que, assim, a lei não vai funcionar se é um plano maior de mobilidade urbana. Eu não vejo um movimento nesse sentido, por parte da cidade, principalmente do poder público. Acho que dá para perceber isso pelo número de vereadores aqui presentes num dia tão importante. Obrigado. Obrigado. A Cidinha quer fazer suas considerações finais, Cidinha? Não? Mais alguém? Desculpa, eu andei me apressando aqui e esqueci de oferecer a palavra aqui. Então, presidente, acho que todo mundo já fez a sua fala. Pode. Lembrando que a próxima audiência pública está marcada para o dia 24 de outubro. Está todo mundo convidado a estar presente aqui e a partir do dia 17 a gente já deverá disponibilizar também as eventuais emendas que possam vir a ser construídas e apresentadas ou pelo prefeito ou pelos vereadores. Tá bom? Presidente, a palavra é sua. Declaro, então, encerrada a audiência pública sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, e Plano de Desenvolvimento Físico e Urbanístico, PDFU. Obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma boa noite.
por... da 17ª legislatura. Por favor, queiram se sentar. Dou por aberto o pequeno expediente e peço a leitura dos itens.